Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 10 de julho. Nós estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos guia com uma pergunta fundamental: quem é o meu próximo? A teologia deuteronomista nos dá uma primeira resposta, mas Jesus ultrapassa bastante a compreensão deuteronomista e nos propõe a compaixão e a misericórdia como critérios fundamentais. Escutemos o texto do Evangelho de hoje, que é a parábola do bom samaritano. Lucas 10, de 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus então perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, antes de tratarmos propriamente dito da parábola do bom samaritano, vamos olhar o texto da primeira leitura, que é de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 10 a 14. O texto da primeira leitura de hoje é a conclusão das homilias que constituem o livro do Deuteronômio. Podemos dizer que a palavra da primeira leitura sintetiza-se da seguinte forma: conhecer, amar e encarnar na própria vida a palavra de Deus é uma tarefa árdua, grave e difícil. Contudo, não é impossível de ser vivida. Não é algo fora do alcance do ser humano, como se estivesse no céu ou do outro lado do mar. A palavra de Deus, diz o autor do livro do Deuteronômio, está ao nosso alcance. Ela se resume
no amor. Contudo, na ótica do livro do Deuteronômio, o amor ao próximo é condicionado. O próximo é aquele que é da minha família, é aquele que é do meu clã, é aquele que é da minha tribo, do meu povo, é aquele que é do meu grupo religioso. Porém, o autor do livro do Deuteronômio nos diz uma coisa muito bonita. A palavra de Deus não está escrita mais numa tábua de pedra, como na aliança mosaica. A palavra de Deus agora está escrita na tábua de carne do coração. Está no mais profundo íntimo do ser humano. Ela só se transforma em vida, ela se transforma em ações a partir das nossas escolhas cotidianas. É isso que o autor sagrado quer nos ajudar a compreender. Jesus no Evangelho, de certo modo, retoma toda esta tradição teológica deuteronômica. E tudo começa com o diálogo entre um mestre da lei e Jesus. O tema fundamental é a vida eterna. Esse é um tema central, miolo da vida cristã. A vida eterna, a vida com sentido, já agora neste mundo, mas também a salvação eterna. A resposta do mestre da lei é irretocável, está completamente correta. Do ponto de vista teórico, não há nada a acrescentar. Ele une a tradição do livro do Deuteronômio, resumida no Shema, a oração que os judeus faziam todo dia, e o Shema diz: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. Mas, agora, temos que unir essa tradição do Deuteronômio com outra tradição bíblica presente no livro do Levítico. Levítico 19, versículo 18. Levítico 19, 18 trata exatamente do amor ao próximo. Deuteronômio fala do amor a Deus, Levítico fala do amor ao próximo. O mestre da lei une estas duas tradições. Contudo, o problema não está no nível teórico, mas no nível da praxis, no nível da prática. A sua pergunta a Jesus, quem é o meu próximo, continua no nível teórico. Mais uma vez, ele pergunta algo meramente de forma teorética, de forma teórica. Ele não consegue dar o passo. Jesus, então, ao responder a sua pergunta sobre quem é o seu próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Jesus diz que no caminho que vai de Jerusalém a Jericó, e esse caminho de Jerusalém a Jericó era mais ou menos um dia de viagem, em torno de 35 quilômetros. Era um caminho estreito, um caminho escarpado, um caminho de montanhas. E ali, um homem cai nas mãos de assaltantes e fica ferido, machucado, quase morto, à beira do caminho. Passa um sacerdote, vê o homem caído e vai adiante, passando pelo outro lado. Passa um levita, vê o sacerdote, passa o levita, vê o homem caído e também, como o sacerdote, ele vai adiante pelo outro lado. O sacerdote e o levita estão preocupados com a pureza ritual, porque o sangue das feridas transmite impureza. Eles não socorrem o homem ferido. Eles já cumpriram a função religiosa em Jerusalém. Teoricamente poderiam ter ajudado, mas eles não têm gratuidade para cuidar do pobre caído. Aquele homem caído à beira do caminho se torna invisível. A piedade litúrgica, a piedade celebrativa,
a piedade religiosa não se transforma em caridade. Desta forma, podemos dizer, na linha dos profetas do século VIII, uma religião que não conduz ao amor, à ética e à justiça, não parece condizente com a proposta de Jesus de Nazaré. Chega então um samaritano. Qual é a atitude desse samaritano? Nós poderíamos resumi-la em 7 passos. Primeiro, chegou perto do homem caído, viu e sentiu compaixão. Ver e sentir compaixão é a primeira atitude. 2, ele aproximou-se, fez curativos, derramando azeite de oliva e vinho nas feridas. 3, ele colocou o homem em sua própria montaria, em seu próprio animal. 4, ele o levou até uma pensão. 5, o samaritano cuidou daquele homem ferido. 6, ele o entregou aos cuidados do dono da pensão, porque ele tinha que ir adiante na sua viagem. 7, ele pagou a conta e se comprometeu a pagar o restante dos gastos quando ele voltar da sua viagem. Essa é a atitude do samaritano. Jesus então nos convida a superar toda a discussão teórica sobre o significado da palavra próximo. Jesus coloca o acento sobre tornar-se próximo, não sobre o que significa ser próximo, mas como eu posso me tornar próximo do outro que está caído à beira do caminho. O acento que Jesus põe é sobre o nosso compromisso com a compaixão, com a misericórdia, com a caridade. A compaixão e a misericórdia de Jesus superam todo o bairrismo. Quando há um ser humano que sofre, ele não tem raça, ele não tem religião. Simplesmente há um ser humano que precisa de caridade. A pergunta que Jesus deixa para nós é: como eu faço para me tornar próximo dos sofredores da nossa história? É essa a pergunta fundamental de Jesus. Concluo recordando aquilo que diz São Paulo na carta aos Colossenses, a segunda leitura do texto de hoje. São Paulo diz, no hino cristológico da carta aos Colossenses, um elemento central da imagem de Cristo nesse hino cristológico é a sua relação, a relação de Cristo com a criação. São Paulo diz que Cristo antecede a criação. E por ele tudo foi criado, inclusive que ele é Senhor dos poderes celestiais. A primeira parte do hino, versículos 15 a 17, trata de Cristo como imagem do Pai e Senhor da criação. O segundo elemento fundamental desse hino cristológico é a relação de Cristo com a nova criação, que é a igreja. Cristo é cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é o primogênito dos que ressuscitam. Em Cristo, o Pai reconciliou tudo por meio do seu sangue derramado na cruz. Como vocês percebem, a segunda parte do hino cristológico trata do primado de Cristo na igreja. Nós poderíamos dizer, sintetizando a liturgia da palavra de hoje, por meio da caridade, por meio da misericórdia, por meio da compaixão, o cristão expressa o senhorio de Cristo em sua vida. Exatamente porque Cristo é a força vivificante da igreja e de cada batizado para amar, para servir e para testemunhar a força do Espírito que nos conduz ao amor. O amor a Deus, que se expressa profundamente no amor ao próximo. Um abraço a você,
Até amanhã, e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.